Já já vamos estudar a terceira mensagem do Salmo 91, mas antes eu quero lembrar você que você pode escrever o seu pedido de oração no nosso chat, que os nossos amados irmãos, valentes, guerreiros da oração, intercessores, gente que ama gente, estará aí para orar por você. Paulo diz, a palavra como um todo nos ensina a carregar os fardos uns dos outros, a contribuirmos para o alívio da vida do nosso irmão em Cristo Jesus. Então, por favor, deixe seu pedido de oração, venha, faça isso, deixe-nos ajudar você. Nós temos já uma lista aqui grande de oração, muitos irmãos pedindo e orando conosco, e isto tem sido um marco na história do nosso ministério. Muitos testemunhos, temos registros na igreja de gente curada, gente restaurada, milagres de portas se abrindo, enfim, um registro, um rastro de bênçãos por causa da oração e da intercessão. Então, você pode deixar também no nosso privado o seu número de telefone, pedindo oração, e nós, mandando seu pedido, e nós podemos incluir aqui para a próxima semana o seu nome na nossa lista, amém? Em nome de Jesus. Cada sexta-feira, nosso propósito aqui é lançar fundamentos a uma vida de oração, construir colunas para uma casa bem assentada acerca da oração e da intercessão. Uma das pernas, uma das bases da igreja de Jesus. A oração é o meio de comunicação. Falamos com Deus, ouvimos a voz de Deus, crescemos em intimidade com Deus, e o poder de Deus opera em qualquer lugar que a nossa oração esteja sendo direcionada em Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você está no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo, querido internauta. Inscreva-se aí no nosso canal, @Comissão Online. Seja um missionário em Cristo Jesus, seja um missionário, seja um combatente da missão evangélica. Promova o Evangelho de Deus, compartilhe as mensagens que você tem em nosso canal, que são mensagens profundas, estudadas, inspiradas na palavra do Senhor Jesus. No Facebook, sejam todos bem-vindos, família querida, família amada, em nome de Jesus. Salmo 91, vamos ouvir a voz de Deus, versículos 14 a 16. É o último pensamento em cima do Salmo. Vamos falar sobre Deus, o nosso abençoador amado. Ele é a rocha inabalável em tempos de incertezas. A sua fidelidade é revelada nas nossas maiores necessidades. Se isso fala ao seu coração, fique conosco até o final desta live. Versículos 14 a 16 diz a maravilhosa palavra de Deus: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Senhor Jesus, que a mensagem desta noite venha ao encontro dos corações, venha para ser abrigo, para ser refúgio, para ser motivo de esperança, para ser força em Deus, armas espirituais, poderosas em Deus, para anular sofismas, destruir fortalezas, derrubar muralhas e contra todo o poder do inimigo. Nós estamos, Pai,
em guerras espirituais muito grandes em todo o mundo, quiçá especialmente em nosso país. São os sinais da tua volta. E o Salmo 91 é um bálsamo para os nossos corações. Paizinho, fala-nos em nome de Jesus. Abençoe a vida dos teus filhos. E o povo de Deus diga amém e amém. Família querida, amados irmãos, povo santo de Deus, internautas abençoados, todos os amados irmãos. O poderoso texto da Escritura, Salmo 91, é o texto clássico do livramento divino. Pensamos em livramento, claro, a palavra é toda recheada de livramentos. Deus é especialista em livrar o seu povo. Nós somos especialistas em nos metermos em enrascadas. E Deus é especialista em livrar-nos, tirar o nosso pé do laço, livrar-nos do fogo, dos dardos, das mentiras. Então a palavra toda nos mostra o grande, pequenos e o grande livramento de Deus. Mas, se pudéssemos de forma como um ícone do livramento, um texto icônico do livramento, este é o Salmo 91. Porque ele é um salmo para, diz o teólogo, para tempos de perigo. Para quando estamos expostos, ou quando estamos cercados, ou quando desafiamos as potências do mal. Você sabe que a palavra de Deus não é somente uma arma de defesa, não é somente um escudo, pelo contrário, em certo sentido, porque a palavra diz, Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Espada é uma arma de ataque, é uma arma de avanço. Quando atacamos o terreno do inimigo com oração, com pregação. Por isso hoje a volta do mundo não se viu nos últimos tempos tanta perseguição contra os evangélicos. Na China, 30 pastores foram presos. Na Coreia do Norte, se eles encontram uma Bíblia numa casa, a família inteira é enforcada. Agora, uma onda na Europa, pessoas sendo presas, impedidas de pregarem em ambientes públicos. Como nunca, a perseguição cristã, perseguição evangélica. Olha, não poderia esquecer de falar da Nigéria. São mais de 120 mil irmãos em Cristo martirizados. Não vemos uma notícia na Rede Globo de televisão, não vemos um noticiário na nossa grande mídia, não vemos um. Se não fossem as mídias independentes, nós não saberíamos disso. Então, o Salmo 91, irmãos, é extremamente necessário o conhecimento, a aplicação em tempos tão hostis, tão perigosos. Charles Swindoll descreve o Salmo como um salmo de guerra, refletindo a atmosfera de ataque inimigo diário e ataque inimigo opressivo. Você sabe, nós temos visto forças opressoras no mundo, pessoas oprimidas que se identificam como formiga, barata, cachorro, porco, vaca.
pessoas oprimidas que se veem como um bicho. O Deus criou-nos a imagem e semelhança de Deus, sua imagem e semelhança, a coroa da criação. E aí o ser humano oprimido, debaixo de pensamentos opressores, se reduz, se escraviza a um bicho, a um animal. Um jovem na mídia com 15 anos se identificando como um cavalo. Seria cômico se não fosse trágico. Então, amados, isso é opressão. Se nós fizermos aqui um levantamento rápido sobre estatísticas de divórcios, adultérios, jovens nas drogas, você sabe que há um estudo que mostra que quem assiste diariamente a Rede Globo Televisão, essas famílias são mais propensas e há mais casos de adultério, de envolvimento com drogas, de desvios de conduta. Por quê, pastor? Porque o que se coloca diante dos teus olhos, Jesus disse, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom, mas se os teus olhos forem, quão grandes trevas serão? E as pessoas estão se alimentando diariamente com novelas, com mentiras, com adultérios, com coisas malignas, sujidades, iniquidades, torrentes de iniquidades via satélite, adentrando as casas e as famílias, tornando normal o que é diabólico e tornando como se fosse diabólico aquilo que é santo, aquilo que é o Evangelho de Deus. Valores e princípios. Então, irmãos, no mundo tão repleto de incertezas, tão cheio de ameaças visíveis, semana passada, inclusive, nós vimos os noticiários, 15 comunidades no Rio de Janeiro em guerra generalizada, tiro para todo lado. Nosso amado irmão presbítero Valdécio estava igual a Jeremias, nas lamentações de Jeremias, agora no gabinete, falou, pastor, fiquei alguns dias fora, Rio das Ostras, que maravilha. Voltei aqui para minha residência, perto do juramento, oh, aleluia, já tinha esquecido. Então, amados, é um mundo de perigos visíveis. Todos os dias, quando saímos, nós vemos assaltos. Agora, o governo proibiu a promoção, propagação de imagens de bandidos. Ou seja, o cara vai, rouba, tem uma arma, atira, e se você tem uma câmera, você não pode colocar isso na mídia, propagar. Proibiu-se a propagação. Com isso, aumentou-se o índice de assaltos, especialmente nas lojas Havan. Por que será, né? Bom, perigos também invisíveis. Amados, hoje, infelizmente, para a nossa vergonha, um dos lugares mais perigosos de se deixar uma criança é na rede de ensino público. Professores militantes fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Saiu na mídia social esses dias, essa semana, um professor defendendo assassinato. Viu, amado? Defendendo assassinato
de pessoas porque pensam diferente, porque é de direita, tem que morrer. Professor em sala de aula falando isso para jovens. Esse é um caso, são centenas de casos iguais a esse. Pastor, cuidado, pastor não pode falar, porque senão o irmão vai ser preso. Prenda. Jesus já falou que nós seríamos perseguidos e presos. Quem é pastor, quem é ministro do evangelho, não pode ter medo de prisão, não pode ter medo de perseguição, não pode ter medo do mundo. Nós precisamos, enquanto temos ainda alguma liberdade, precisamos propagar o evangelho e a verdade de Deus. Então, é um mundo de desafios que parecem sobrepujar as nossas forças. Então, amados, o Salmo 91 surge como um farol de esperança e uma âncora para a nossa alma. Hebreus diz que aqueles que já correram para o refúgio, eles têm uma âncora para a sua alma, uma âncora de segurança, um porto seguro no meio das tempestades. Então, o Salmo nos lembra, fazendo uma teologia bíblica, de uma noite de Páscoa, por exemplo, onde a proteção divina se manifestou sobre os fiéis em meio à destruição. Você se lembra no Êxodo, o Pessah, a Páscoa, quando o anjo da morte atingiu todos os primogênitos do Egito, mas diz que onde estava o sangue de um cordeiro nas vergas da porta, o primogênito não foi tocado. Houve proteção. Amados, se olharmos ao longo da história, o reino que mais tem sido combatido é o reino de Deus, mas é o reino que só continua crescendo, e o mundo não aprendeu e não aprende. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce, porque ela está debaixo da ação protetora de Deus, ela está debaixo da ação poderosa do Altíssimo. Então, mas hoje, o que nos toca são os versículos finais. Por quê, pastor? Porque nos versículos finais do Salmo 91, o próprio Deus toma a palavra para solidificar suas promessas. O registro bíblico que é inspirado mostra a boca de Deus falando para solidificar as promessas do Senhor. Então, após o Salmo descrever as múltiplas formas de proteção de Deus, ele oferece, desde o esconderijo seguro, desde o livramento de armadilhas, de pestes, até a guarda angelical contra leões e áspides, que isso no mundo espiritual são lutas, venenos peçonhentos, animais ferozes, ou seja, são pessoas violentas, ferozes, ataques violentos de uma cidade grande como nós vivemos, são lutas invisíveis, dardos inflamados. Após toda essa explanação, nas duas primeiras mensagens deste Salmo, nas semanas passadas, o Salmo então culmina com uma declaração pessoal e direta do Altíssimo. Deus se revela como nosso protetor e como nosso abençoador amado. Deus seja louvado. Ele é o nosso abençoador amado de nossa alma. Então, esta sessão, versículos 14 a 16, não é apenas uma repetição de promessas anteriores. Ao contrário, é uma profunda garantia do amor de Deus e do envolvimento ativo de Deus na vida daqueles que nele confiam. Amados, Deus não deu corda no relógio e abandonou o seu povo. Claro que não. Há muita violência no mundo, claro, o homem terá de dar contas, cada um dará contas de si mesmo a Deus, mas Deus está agindo na linha histórica e o Evangelho está alcançando milhares e milhões. Então, amados, aqueles que nele confiam, Deus está envolvido na tua vida.
Deus está no controle da tua vida. Você não deve viver à base de medos, de ansiedades, o terror noturno, da peste que se propaga nas trevas ao meio-dia, o que o diabo faz no oculto, ou os inimigos declarados. Você não deve viver à base dos medos, à base da intimidação. Você deve viver confiante no Senhor. Viver confiante nesse Deus poderoso, que se revela na vida daqueles que nele confiam. Então o Salmo nos convida à intimidade com Deus. É um selo divino sobre a nossa fé. Nós que buscamos a Deus, nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, Deus está atento sobre a tua vida, amado. Deus está atento. Então, a proteção divina, a resposta às orações, o consolo na angústia, a honra de Deus e a plenitude da vida são dádivas reservadas por Deus para aqueles que, com amor e com conhecimento de Deus, pela intimidade com Deus, escolhem habitar no Senhor. É uma escolha, amado, é uma decisão de vencer a carne, de buscar a oração, e não é fácil. Porque o mundo espiritual e a carne batalham para nós não orarmos, para nós não estarmos na igreja. Fizemos um evento, um show, trazer um cantor, um dançarino, um Michael Jackson, enche o negócio. Enche, a gente saindo, você sabe, pelo ladrão. Mas para a oração, para o envolvimento com a palavra, é uma luta muito grande. Mas aqueles que se apegam a Deus, ao seu nome, e invocam sinceramente, terão grandes benefícios na sua vida. Então vamos passar por esses benefícios com brevidade, para que nós possamos orar. Primeiro é o livramento pelo amor e o conhecimento de Deus. Olha o versículo 14, Salmo 91, 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Amado, conhece o nome de Deus, conhece a pessoa de Deus pelo envolvimento, conhece a pessoa de Deus pela intimidade. Então, internauta, ouça a voz de Deus nesta noite. Você agora, em qualquer parte do Rio de Janeiro, em qualquer estado que esteja ouvindo esta live, participando, amados aqui na igreja, é momento de buscar a intimidade, o conhecimento de Deus. Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, conhecimento relacional. Então a iniciativa é nossa, é buscar ao Senhor, mas a resposta é de Deus. O verbo hebraico rachag, apegar-se, denota afeição profunda, vínculo inquebrável. Ou seja, não é um amor casual, não é uma paixonite adolescente, é um amor profundo, é uma escolha deliberada de se unir a Deus. Amados, às vezes eu percebo, até na academia onde eu treino, um ou outro que eu sei que é cristão, às vezes tem vergonha de mostrar que é cristão. Aí eu chego de longe, assim, logo a 3 metros, abençoado, eleito! Aí a pessoa, irmão, glória a Deus, aleluia! Mas nós não podemos ter vergonha, ao contrário, é um privilégio, é uma honra ser filho, ser abençoado de Deus. Então é um vínculo inquebrável de união com Deus. Aqueles que assim vivem, conhecem o seu nome, a essência, o caráter e a autoridade do nome de Deus, recebem a promessa do livramento e da segurança em Cristo. Paulo diz que ainda que sejamos ovelha para o matadouro, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Então, amado, este amor por Deus é a marca que distingue o verdadeiro cristão, e é este que anda com Deus, que tem as asas do Senhor sobre a sua vida lhe resguardando. Depois, o versículo 15, parte A, ele fala sobre respostas às orações. Ele me invocará e eu lhe
responderei, eu lhe responderei. Ou seja, Deus não é um ser distante, indiferente, Ele se inclina para ouvir. Para aqueles que fazem de Deus a sua morada, a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo garantido. Deus responde a tua oração, amado. Ele responde de diversas formas, às vezes de forma que você não espera, infinitamente mais do que pede ou que pensa. Spurgeon afirma que a bênção de Deus não virá aos mais favorecidos sem oração. Ou seja, não é uma questão de favorecimento do mundo, de poder e autoridade do mundo, é pela oração, mas por meio da oração eles receberão todas as boas coisas. Deus promete estar atento e responder ao clamor daqueles que o invocam e daqueles que o fazem em verdade. Versículo 15, parte B, fala sobre consolo na angústia. Na sua angústia eu estarei com ele. Ou seja, Deus não nos promete uma vida sem lutas, um mar azul o tempo todo, mas Ele promete a presença dEle nas nossas maiores adversidades. No dia da angústia, Deus faz parte da jornada humana. No dia da angústia, da assolação, Deus caminha conosco em nossa jornada. Oh glória, nunca estaremos solitários, abandonados, desquitados, como esposa desquitada. Ele é o marido fiel, Ele é o pai de amor, Ele é o amigo verdadeiro, Ele é o advogado fiel, Ele é o Deus Hatcho do hebraico que entra conosco como um guia no deserto. Ele está sempre conosco. Por isso Davi disse: não temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Novo Testamento ele diz que Ele é o Deus Emanuel, se referindo a uma profecia de Isaías. Ele é o Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Ou seja, a consolação de Deus é real, é tangível, nunca falha, especialmente quando somos esmagados pelas provações, porque o dia da provação chega, o dia mau chega, as lágrimas vêm aos olhos, o dia da seta que voa, os problemas da vida acontecem, mas neles a presença de Deus vai te dar guarida, vai te dar segurança, vai estar presente na tua vida. Louvado seja. Versículo 15, parte C do versículo, ele disse: livrá-lo-ei e o glorificarei. Ou seja, é honra após as dificuldades. Depois da tempestade, o que é que vem? A bonança. O barco balança para lá e para cá, mas você tem uma âncora, amado. Você tem uma segurança. Depois da tempestade, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ou seja, esta é uma promessa de triunfo que vai além da mera sobrevivência. Não é só questão de sobrevivência. Deus não apenas nos livra da tribulação, mas Ele nos leva através da tribulação para um lugar de honra. Olha, eu declaro que você vai sair desta provação maior do que o dia que você entrou. Você vai sair desta provação mais forte do que você entrou nela, mais preparado do que quando você entrou. Jó entrou na provação de um jeito, no meio parecia tudo perdido, mas no final Deus restituiu tudo em dobro do que ele tinha antes. Quando ele orava, quando ele habitava nos esconderijos do Altíssimo, louvado seja. Então, ovelhinha, aqueles que honram a Deus em meio à dor, serão honrados por Ele no cume do outeiro. Durante todo o processo, serão então levados ao cume do outeiro, para a honra e glória do nosso Deus. As provações não nos humilham, pelo contrário, nos exaltam, pois revelam a glória de Deus em nós e através de nós. Não é isso que Samuel 2,30 diz? Aos que me honram, eu honrarei. Amado, nós só nos humilhamos perante a mão poderosa de Deus.
Ele diz: humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus. Seja submisso, obediente, reconheça Deus em todos os teus caminhos. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. A tua casa estará bem edificada, os fundamentos estarão bem assentados. O dia mau poderá vir, a chuva vai cair, o vento vai soprar, mas a casa estará sobre a rocha. Deus é fiel para isto, ovelhinha amada. Versículo 16, parte A, ele diz: saciá-lo-ei com longevidade. A palavra longevidade aqui transcende a mera quantidade de dias. Do hebraico, essa palavra significa vida de completude. Ou seja, é uma vida com propósitos, com significado, é uma carreira bem cumprida. Amado, o que você preferiria? Ser como Matusalém, que o único registro que diz que viveu 900 e poucos anos? Ou como Enoque, que viveu 1/3 dele, mas diz que Enoque andou com Deus? Oh, glória a Deus! Esse deixou um legado. Você imagina lá que glorioso epitáfio escrito na sua lápide: este irmão andou com Deus. No registro dos históricos anais da história, como o pregador Billy Graham, este é pregador do Evangelho. É isso, ovelhinha. Mas isso é longevidade, é vida completa, é propósito cumprido, é carreira, é ser satisfeito com a plenitude que só Deus pode dar. Olha o que Jó 36:11, a palavra de Deus diz: se o ouvirem e o servirem, eu estou lendo por fé, tá? Não está ali, mas eu estou lendo por fé. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícia. Ele botou o versículo errado, é Jó 36:11, mas tudo bem. Então, amado, se você está ouvindo a Deus nesta noite, haverá recompensa, haverá delícias, haverá chuva de bênçãos na tua vida. E agora sim, Salmo 91:16, parte B, diz a palavra: e lhe mostrarei a minha salvação. Então, amado, aqui é a coroa de todas as promessas. Lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, Deus não apenas nos protege e não apenas nos abençoa na terra, mas Ele revela a sua salvação completa e eterna. O que adiantaria ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, ovelhinha, em Cristo Jesus, nós temos certeza que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes. Você vai habitar no esconderijo em Cristo. Qual é a única maneira de se habitar no esconderijo de Deus? Em Cristo Jesus. Não é processo religioso, não é penitência que um outro homem religioso vai mandar você rezar não sei quantas rezas, subir a escadaria da penha. Amado, o sacrifício foi pago na cruz do Calvário. Hoje o sacrifício aceitável é o fruto dos lábios que confessam o nome de Deus. É uma vida íntegra entre aquilo que você professa e o que você vive. É a tua, porque antes de Deus aceitar qualquer oferta material, Ele precisa aceitar a tua vida. E para aceitar a tua vida tem que ser em Cristo. E só em Cristo você tem santificação e integridade. Para viver em Deus, habitar nele, apegar-se a Deus com amor, ser saciado e com longevidade, ver a salvação se cumprir na tua vida e na tua casa. Creia e receba. Então, amados, termino dizendo que o Salmo 91, especialmente em seus versículos finais, é um hino de fidelidade, é um hino à fidelidade e ao amor de Deus. Ele não é, ouça isto, ovelhinha, o Salmo 91 não é um amuleto mágico para você abrir a Bíblia e deixar pegando poeira, achando que é igual filme de vampiro, que botou a cruz na testa do vampiro, jogou a cabeça, isso não é amuleto. Salmo 91 não é amuleto, é uma declaração de Deus para aqueles que praticam o Salmo, aqueles que mantêm um relacionamento íntimo com Ele. Então, nesses dias perigosos de incertezas, apeguemo-nos a Deus com amor,
Busquemos conhecê-lo intimamente em oração e meditação da palavra. Invoquemos ao Senhor em oração e confiemos que Deus responderá e nos consolará em cada problema, angústia, no dia da adversidade. O Salmo 91, o Salmo do tempo de guerra, o Salmo dos dias perigosos, do leão, da áspide, da seta que voa ao meio-dia, das estratégias que são feitas nas trevas e também a clara luz. No dia do problema, Deus tem pavês e escudo, Deus tem a sombra das suas asas, Deus dá ordem aos anjos, Ele dá ordem, não fica aí dando ordem a anjo, deixe que Deus faça o que só Ele pode fazer. Deus dá ordem aos anjos para guardar você em todos os nossos caminhos. E assim, irmãos, saibamos que Deus honra e Deus concede não apenas longevidade, mas plenitude de uma vida saciada na sua presença, porque só a presença de Deus nos traz delícias perpetuamente. E então, no fim de toda a jornada, ainda mais a coroa da salvação te estará reservada pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso refúgio e a nossa morada sejam sempre o nosso Deus, o Altíssimo, o nosso abençoador, amado de nossa alma. Assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Pois bem, vamos orar a Deus, vamos bendizer, vamos colocar diante do Senhor agora as orações, os pedidos, as lágrimas, se você as tiverem com você agora, derramas, não tem problema, amado. Deus não fica triste com um filho que chora no colo dele. Busque o Senhor agora, Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Vamos orar pelo irmão pastor, meu primo Antônio Santiago. Você sabe que meu primo, há poucos dias, poucos meses, pouco mais de 2 meses, viu a sua querida filha, aos 43 anos, partir para o seio de Abraão. Neste mundo tereis aflições. Então, meu primo desenvolveu aí uma arritmia cardíaca, está fazendo exames, está cuidando da sua saúde. Nosso querido primo Antônio Santiago, meu primo amado, Deus conforte, fortaleça teu coração. Oremos pelo Antônio Santiago, Dona Maria Antônia, também o seu emocional abalado, em nome de Jesus, força e fé na tua vida, coragem, alimento para a tua alma, alegria do Senhor é a tua força, consolação de Deus na tua vida. Dona Elza Moacira Beltrão, problemas de saúde também. A dona Dulceia Moura Rios fez uma esterectomia cirúrgica, está guardando o resultado da biópsia. Antonella Paraíso, gastroenterite bacteriana. Maria do Socorro, estamos sentindo sua falta, porque ela está em recuperação pós-cirúrgica, não deixe de orar por ela. Nossa amada pastora Deise Almeida, querida mãezinha do meu coração e amada da nossa igreja, está fazendo acompanhamento de saúde, também uma arritmia, graças a Deus está bem, passará por uma cirurgia oftalmológica, já fez o risco cirúrgico, está apenas aguardando a cirurgia, provavelmente em abril, pode ser antecipada, e o caso na justiça, coloque isso diante do Senhor também. Irmã Rosiane Brito, biópsia marcada para 31 de outubro, endométrio do útero. A Francisca Beninca, tia Francisquinha, mama calcificada, exames de carótida, causa judicial. Irmã Delta, resultado de exame, angiotomografia. E a Pérola Xavier e o Rafael de Jesus. Que esses 2 jovens sejam libertos das garras de Satanás e dos laços do passarinheiro, os quais se deixaram cair. Em nome de Jesus, sejam libertos, em nome de Jesus. E a nossa igreja em Itaipu, já estamos nos finalmente, quase já próxima à inauguração. Continue orando pela nossa igreja, que Deus abra portas, hajam recursos, haja possibilidades para avançarmos.
a gente de Deus seja levantada em nosso ministério, para que possamos levar a palavra do Senhor adiante, possamos ter aí a gente de Deus cuidando das crianças, cuidando da sociabilidade da igreja, cuidando do grupo de evangelismo, tenhamos mais pessoas para o ministério de louvor, gente com coração que ama a obra de Deus, gente que quer ajudar e não colocar pedra de tropeço, e não gerar problemas, mas gente que venha, que ame. Sabe que há ministérios na igreja que sempre são muito atacados, mas que Deus levante mais e mais pessoas para cada ministério da igreja, do altar até a porta da igreja, gente que ame, comprometida com a obra do Senhor. Nós vamos plantar uma igreja, o solo está vazio, solo sem sementes, virgem, precisamos lançar as sementes e precisamos regar e ver esse ministério crescer em Itaipu e também aqui na Tijuca. Ore por isso, por favor. Se você está ouvindo esta mensagem, você tem possibilidades também, ajude o nosso ministério financeiramente. Somos uma igreja pequena, ainda humanamente falando, frágil financeiramente, mas eu creio num Deus que há de fazer grandes proezas, como tem feito e fará grandes proezas em nosso ministério, para que possamos levar a palavra ao mundo. Temos nos dedicado, temos estudado. Pastor Antes que vos fala, formado pelo Seminário Batista do Sul do Brasil, um dos melhores seminários do nosso país. Estou sempre quedado aos estudos, crescendo na palavra de Deus e sempre com o coração pastoral disponível para servir a obra do Senhor. Invista em nosso ministério, você não estará jogando dinheiro fora ou investindo em coisa de homens, mas sim na obra de Deus. Pai eterno e amado, Deus único, soberano e Deus, nós estamos aqui, Pai, com amor, com alegria, nós estamos envolvidos com a Tua obra, envolvidos com a oração, estamos no abrigo de Deus, no esconderijo seguro. Ó Deus amado, Pai de nossa alma, Senhor Jesus Cristo, Deus, Pai celeste, quantas vezes, Pai, como seres humanos, somos assaltados em nossas emoções, quantas vezes a ansiedade bate a porta, e isso não é pecado, porque Pedro disse, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Então a ansiedade bater no coração não é pecado. Pecado é ficar agarrado à ansiedade. Pecado é ficar permitindo a prisão da ansiedade tomar conta do seu ser. Isso é que nós não queremos permitir na nossa vida. Por isso, ó Deus, lançamos sobre Ti agora cada uma das nossas ansiedades, das nossas dores, das nossas angústias, Pai. A gente agora que está orando junto comigo, que está com lágrima nos olhos, está com balbuciar de choro na sua garganta, coração palpitante, ó Senhor, pernas trêmulas, suando frio. Há pessoas que amanhã terão causas a resolver, são elas familiares, são entrevistas de emprego, são notícias que estão aguardando, é aquele e-mail com a resposta judicial, é aquele telefonema com a porta de emprego, é aquele laudo médico que está para sair, a biópsia. São tantas coisas que trazem lágrimas aos olhos, Pai, lutas, dificuldades, intempéries, tempestades em alto mar, ventos frios e fortes que vêm intempestuosamente contra a nossa nau, nosso barquinho. Mas Deus, nós estamos diante de um salmo poderoso, nós estamos diante da palavra poderosa, cujos últimos versículos do salmo, o Senhor Deus próprio toma o salmo para falar: saciá-lo-ei com longevidade, saciá-lo-ei
A mim se apegou com amor, livrá-lo-ei, pô-lo-ei a salvo, conhece meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Foi a boca de Deus quem o disse. Bereshit bara Elohim. Deus no princípio criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Foi a boca de Deus quem falou isso. O Deus que prometeu livramento, o Deus que prometeu levar-nos pelo meio de um caminho da tempestade de forma segura, para que nós, Senhor, quebremos os nossos medos. Oh Deus, tantas vezes o Senhor permite coisas humanamente abaláveis, mas não para que sejamos destruídos, pelo contrário, para que as nossas bases se tornem mais sólidas ainda, porque o Senhor se faz presente conosco. A presença de Deus nos dá segurança, a Tua presença nos dá garantias, nos dá solidez, Pai, e assim nós vencemos barreiras, quebramos os medos, quebramos os estigmas, quebramos, Senhor, o vitimismo, quebramos, Deus, o espírito da derrota. Cristão não tem espírito de derrota, cristão não vive com espírito de covardia, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus não nos deu o espírito do mundo, para que vivamos outra vez atemorizados. Deus nos deu o espírito de poder, Deus nos deu o espírito de coragem. Os cristãos ao longo da história têm sido o povo mais corajoso que a humanidade conheceu, tem sido o sal da terra, tem sido a luz para este mundo, meu Deus. Graças a Deus pela igreja neste mundo, porque a igreja é reserva moral desta terra, a igreja é canal do fluir de Deus. Portanto, Senhor, nós, como igreja de Jesus, nós não somos a fonte, nós somos apenas o canal. A fonte é o Senhor. Nós buscamos a fonte, nós vamos à fonte, nós colocamos o nosso carregador conectado na tomada, nós buscamos carregar com a energia, com a força, com o poder, com a unção que vem do alto. Oh Deus, domingo agora passado, e nesse domingo estamos vendo como Jesus foi ungido no dia do seu batismo pelo poder do Espírito Santo, e agora empoderado pelo Espírito, ungido pelo Espírito, nesse próximo domingo vai adentrar o deserto para destruir as obras de Satanás. Como diz o corinho: para isto Cristo se revelou, destruir as obras de Satanás. Deus seja louvado. Corinho ótimo para cantarmos na hora do ofertório. Oh Senhor maravilhoso, que o Senhor Deus possa agora acatar, receber as nossas orações, ó Deus, e como diz o Salmo, Ele me invocará e eu lhe responderei. Senhor, nós tomamos a ação de buscar, mas a resposta vem do Senhor. A resposta certa, a resposta segura, a resposta que nos dá sentido, direção, Pai, que não nos deixa perdidos, que não nos deixa ao relento. Senhor, quantos jovens neste mundo não têm identidade? Há uma guerra contra a identidade da nossa juventude, há uma guerra contra a identidade tanto masculina quanto feminina. Há uma guerra contra a vida da nossa juventude, tem sido reduzida, Senhor. Nós temos visto pessoas, e até mesmo adultas, Pai, se identificando como cachorro, como cavalo, como formiga, como barata, como passarinho, sei lá, tanto bicho por aí. Meu Deus, isso é terrível, isso é
pequeno, isso é baixo, isso é maligno. Ó Deus, que essas vidas sejam libertas, que essas vidas sejam tocadas, que essas vidas sejam resgatadas, sejam postas diante do poder que livra, que salva, que sacia, porque Ele disse: saciá-lo-ei com longevidade. Ele não está apenas prometendo aqui uma vida de muitos anos, independentemente de quantos anos, essa longevidade significa satisfação, completude de vida. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, viveu 33 anos apenas, parece uma vida curta, mas não teve vida mais completa e satisfatória do que a do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumpriu a sua missão, completou a sua carreira, a grande missão e resgate de paz. Senhor amado, que cada vida, nesta que está me ouvindo, tenha cada dia da sua vida, cada ano da sua vida, cheio de razões, cheio de significados, cheio de satisfação, que a alma que busca a paz, encontre essa paz no Deus da paz. Esta alma que está na mentira, buscando uma solução para a vida, seja encontrada agora pelo Deus que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Esta pessoa que tem buscado ermos caminhos, atalhos que tem levado para a porta larga do pecado, do mundo, das drogas, da devassidão e da mentira, seja agora posta diante desta palavra, que é o caminho, é Jesus Cristo, que é o único que pode dar vida, é o único que pode dar vida, que Ele disse: o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Assim, Deus amado e bendito, a Tua palavra traz longevidade, traz satisfação, traz um coração com completude, com satisfação, traz um coração, Senhor, com a plenitude do Espírito Santo, traz um coração cheio da glória de Deus, traz um coração abençoado com rachag, o apegar-se a Deus. Senhor, aquele que está apegado a Deus, aquele que está apegado ao Altíssimo, aquele que está apegado ao esconderijo do Onipotente, ele tem tantas promessas sobre a sua vida, ele tem tanta sombra do Onipotente sobre a sua vida. Ele tem o Deus abençoador e amado da sua alma, ele tem o Deus protetor, ele tem o Deus que é o abrigo. Sim, meu Deus. Então que nesta hora, meu Deus, todo pensamento suicida seja agora dissipado em nome de Jesus, que todo pensamento de menos-valia seja quebrado em nome de Jesus, que toda pessoa que tem flertado com pensamentos para se desviar do Senhor, dos caminhos do Senhor, cair no mundão, se envolver com as coisas do mundo, que esses pensamentos sejam quebrados em nome de Jesus. Essas setas que têm tentado criar fortalezas na mente, querendo levar pessoas ao adultério, ao divórcio, à fornicação, às drogas, ao mundo, esses pensamentos malignos sejam quebrados em nome de Jesus. Que nesta hora, Pai, pessoas que têm flertado com mentiras heréticas, pessoas que um dia andaram no meio das igrejas, mas agora está no meio da magia negra, das trevas, dos trabalhos do mal, que em nome de Jesus, que todos esses caminhos mentirosos sejam quebrados agora, os caminhos tortuosos sejam agora repletos do aplainado Senhor, retificados por Deus.
que em nome de Jesus, esta vida que estava longe do caminho do Senhor, seja resgatada, seja trazida de volta para o reino de Deus, seja trazida de volta aos pés do Senhor. Aqueles que têm admirado o Evangelho, mas não tiveram ainda a decisão, a coragem, a disposição de entregar a vida a Jesus por medo disso ou daquilo, que agora a força do Espírito Santo venha, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Que a força do Espírito Santo, o poder do Onipotente, do Altíssimo, leve você ao arrependimento. Reconheça os teus pecados, peça perdão a Deus agora, abandone o pecado, pare de flertar com o pecado, abandone os caminhos do mal. Deus te chamou para a luz. Sim, meu Deus, é aqui que nós queremos habitar. É aqui, Senhor, que nós queremos estar, aos pés do Senhor, habitando no altar de Deus, habitando no esconderijo do Altíssimo, salvaguardados sob a sombra do Onipotente, onde há refúgio, onde há descanso para a alma, onde há rachak, onde há o apego do amor do Senhor, onde há o conhecimento da essência, do nome e da autoridade de Deus, a autoridade que dissipa com o leão e a áspide, a autoridade que dissipa com as estratégias que se fazem nas trevas, no oculto, na fofoca, no disse que me disse, e as estratégias do mal que se propagam ao meio-dia. Oh Senhor Deus, como é bom estar no teu abrigo, Senhor, como é bom, Pai, cantarmos aquele corinho, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Rei. Direi do Senhor, Ele é o meu Rei. Direi do Senhor, Ele é o meu Rei. Amém. Então, ó Deus, nesse minuto final de oração, Pai, aquela pessoa que tinha perdido a sua paz, aquela pessoa que estava vivendo o verdadeiro dia da angústia, o salmista diz: no dia da angústia Ele me invocará e eu lhe responderei. Esse é o dia da invocação. Esse é o dia de invocar a Deus, invocar o nome do Senhor, se apegar com amor a Deus, e haverá resposta. Esta pessoa que vivia de angústias, medos, terror, intimidação, remédios e remédios, álcool, Senhor, seja liberta agora. Que a paz de Deus, que a paz de Deus sopre agora neste coração, sopre agora, desanuviando esses pensamentos e trazendo o sol brilhando. É tempo de dia, é tempo de claridade, é tempo de luz dissipar a luz dissipar todas as trevas da tua vida. Que a paz de Deus alcance corações e mentes, porque nós habitamos no esconderijo daquele que é o nosso Deus, o abençoador amado. Em nome de Jesus nós oramos, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, ovelhinha querida, 8h30. Estamos no final da nossa live, culto. Os irmãos presenciais aqui da igreja, fiéis, guerreiros, louvado seja Deus pela vossa vida. Que haja os outros irmãos todos da igreja que possam ouvir esse chamado também,
estar na congregação para orar, presencialmente. E também, claro, na nossa internet, na live, espalhados agora pelos municípios e estados do Rio de Janeiro ou do Brasil. Louvado seja Deus pela tua vida, bem-haja você, a tua casa, a tua família, que você tenha uma noite maravilhosa, de sono revigorante, reparador, um final de semana tremendo e abençoador para a glória de Deus. Segunda-feira será aí feriado de comércio, se você vai viajar, descansar, que a paz e a graça de Deus seja sobre a tua vida, tua família, tua casa. Não deixe de orar pelo nosso ministério, esteja cobrindo-nos de oração. O pastor Anderson vai estar aqui na igreja, se Deus quiser e permitir, junto com os nossos irmãos, se Deus quiser e permitir, esteja orando pelo culto, para que seja uma bênção. Reforço a todos os irmãos, não deixem de lançar as vossas sementes, não deixem de lançar as vossas contribuições, a responsabilidade, o compromisso com a casa de Deus, que nós temos tão grande em nosso ministério. Faça isso sempre com amor, em nome de Jesus. Uma noite maravilhosa, bom descanso, graça e paz para todos, que a graça, a misericórdia, o amor e a paz, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você. Aguardamos você domingo, aqui na Tijuca, Rua General Roca, 340, Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. E muito em breve, se Deus quiser, estaremos na nossa sede em Itaipu, região oceânica de Niterói. Estaremos inaugurando, estaremos vivendo a realidade da nossa igreja também lá em Itaipu. Ore por esse trabalho. Se você é da região oceânica, considere seriamente ser membro do nosso ministério. Você estará debaixo de um ministério sério, probo, idôneo, íntegro e bíblico, que busca servir a Deus com amor, em nome de Jesus. Graça e paz, ovelha amada. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém.